Jornal Rádio PT. Informação e luta popular. Com Amanda Guerra. Bom dia, terça-feira, 21 de dezembro de 2021. Hoje você vai acompanhar as reprises de mais duas entrevistas especiais do nosso jornal Rádio PT. A primeira delas é com a economista Juliane Furno. Tem também uma conversa sobre a revolução na educação promovida pelos governos do PT com o ex-ministro Fernando Haddad. Acompanhe. Bom dia, Juliane Furno, seja muito bem-vinda. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. A saudação. Eu falei na abertura do jornal que hoje é dia do economista. E eu queria que você desse um panorama da profissão no Brasil e da participação feminina. Olha, a profissão de economista no Brasil, ela segue uma tendência do economista de forma geral, né? Infelizmente, a economia nasce como economia política, né, um ramo das ciências sociais de forma mais geral, né, tentando articular a concepção, a reflexão mais geral de como se estrutura o capitalismo a partir da produção e a distribuição de mercadorias, mas vai paulatinamente se deslocando dessa esfera mais reflexiva, né, da relação da economia com a política e se tornando hoje, inclusive, o que dá nome aos cursos de graduação como ciências econômicas e não mais nessa acepção inicial da economia como um ramo das ciências sociais, como economia política. E isso também se externaliza, né, no ramo das profissões, assim, em geral. O economista hoje no Brasil tem um papel que eu diria muito subestimado do ponto de vista teórico, né? É um tipo de profissão que, em geral, está muito ligada ao sistema financeiro, às grandes empresas, né? Um trabalho de planilha, essencialmente quantitativo, vinculado muito a variáveis matemáticas, em que o economista é mais um operador, né? Um desvendador de dados e muito menos um agente que reflete sobre aquela situação e que pensa como aquele conjunto de dados está ligado a uma estrutura mais geral da sociedade brasileira. Inclusive facilmente substituível por matemáticos e engenheiros que hoje são parte fundamental de quem tem ocupado vagas que são classicamente vinculadas aos economistas, que são as mais vinculadas ali ao mercado financeiro e à operação em bolsa de valores. Então, se reduziu muito o papel, infelizmente, do economista, que perdeu a capacidade de olhar a sociedade de forma mais integrada na sua totalidade. E para as mulheres é um campo particularmente inóspito, porque mesmo reduzido, né, de certa forma, da sua vocação inicial, ainda assim, tanto a economia quanto a política lidam com o que a gente pode entender como temas mais gerais, temas públicos, né, para os quais as mulheres não foram criadas, né, pela divisão sexual do trabalho, nos cabe muito tarefas que estão muito ligadas à dinâmica reprodutiva, então vinculadas a cuidados, à educação, aos serviços, aquilo que dizem que naturalmente a gente está mais vocacionada. E tudo isso que lida com o público, né, com a política, com os temas mais gerais, está muito ainda centrado na figura masculina, né? Então, tem várias dificuldades ainda para as mulheres se consolidarem nessa posição e principalmente se consolidarem do ponto de vista público. Tanto é que é difícil mulheres ocuparem cargos de poder vinculado à economia, tanto no executivo quanto nas próprias universidades, né? Então, mesmo no espaço de elaboração mais teórica, as mulheres ainda têm muita dificuldade, né? Tanto pela formação ainda muito masculinizada, mas diria que, de forma geral, a síntese é porque lida com um tema que, historicamente, as mulheres não foram criadas, que é para pensar a sociedade de forma geral e ter uma intervenção na política e na macroeconomia, o que envolve uma ação pública, né, na sociedade. Juliane, você tem um canal no YouTube que trata de maneira bem didática, né? Esse tema que assusta boa parte das pessoas, muitas vezes por conta do economês, né? Esse idioma aí que as pessoas não entendem muito. O brasileiro, ele está sofrendo, mesmo que ele não domine a pauta, ele sofre muito com a inflação, que não para de subir, e para piorar, o desemprego, né, acompanha essa subida. Você pode explicar como é que essa alta de preços acontece e o que deveria ser feito para preservar o trabalhador e quem ganha menos?
Sim, eu resolvi, né, em 2021, faz, portanto, poucos meses, montar esse canal no YouTube, com essa vocação, né? A economia está muito presente na vida da gente, ela é fundamental no que a gente come, no emprego que a gente tem ou a gente não tem, e várias vezes a gente acha que isso é tema de técnicos, ou porque a gente não domina o vocabulário econômico, ou porque a gente acha que a economia não é política. Então, o que os governos fazem, em última instância, é ajustar planilhas, né, conter gastos, como se fosse uma decisão técnica, e na verdade não é. Então, o meu objetivo no canal é debater a economia de forma didática. Então, obviamente, eu lido com os conceitos que aparecem na grande imprensa, porque eu quero possibilitar que as pessoas debatam economia, então elas precisam saber, né, o que são commodities, o que é déficit, mas eu explico essas coisas, então tento trazer exemplos e, sobretudo, mais do que ser didática, é também ser crítica, né, que é uma visão que a gente não encontra facilmente, principalmente na grande imprensa, né, um tipo de apreensão da pauta econômica que é anti-neoliberal e anticapitalista. E veja, esse tema da inflação, ele é muito interessante porque os economistas que não entendem de história, que não entendem de política, ou que têm dificuldade de pensar a situação da economia a partir das variáveis concretas, né, fazer aquela boa e velha análise de conjuntura, eles partem de um pressuposto muito equivocado, mas que está lá nos manuais de economia, de que o problema da inflação se chama expansão da base monetária. Ou seja, vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes sobre isso. O governo não pode imprimir dinheiro ou os salários não podem subir porque isso dá inflação. Veja, inflação é um processo de aumento, né, contínuo e generalizado do preço das mercadorias. Portanto, ele é um fenômeno que tem um conceito. Não existe dois conceitos de inflação. Mas existem, sim, duas diferentes formas com que a inflação se desenvolve. Uma é, de fato, o que a gente chama de inflação de demanda. Se as pessoas estão empregadas, têm uma situação de pleno emprego, se os salários estão sendo valorizados, se o governo faz muita política pública, expande, né, a base monetária, aumenta o gasto público, as pessoas com mais dinheiro vão querer consumir mais coisas. Se a economia não oferta aquela mesma quantidade que as pessoas demandam, obviamente os preços vão subir. Acontece que essa é uma das causas da inflação. E, diga-se de passagem, a causa que normalmente não explica a inflação brasileira. Porque o povo brasileiro, em geral, consome muito pouco, né? Dificilmente a gente teve situações de pleno emprego e de aumento contínuo dos salários que provocou um excesso de demanda frente a uma capacidade dada ali, estancada de oferta. Aí tem um outro motivo, que é o motivo que os economistas normalmente não falam, que é o motivo custos. Então, hoje eu acho que é bastante consolidada essa ideia de que o problema da inflação não é demanda. Pelo contrário, a economia brasileira está em desaceleração, o desemprego está alto, a renda das famílias caiu, tem uma situação de insegurança que faz as pessoas não consumirem. Então, hoje, o problema da inflação não é um excesso de demanda. Por que então as mercadorias ficam mais caras, se não é que as pessoas estão procurando mais? É porque o custo de produzir aquela mercadoria subiu. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma cerveja. Uma cerveja pode ficar mais cara se eventualmente todo mundo correr para procurar cervejas, que não é o caso, ou porque o custo de produzir cerveja ficou mais caro e o cara que produz ou que vende cerveja vai repassar esse custo para o preço final. E o que é o custo da cerveja, fundamentalmente? Primeiro é milho, trigo, ou seja, né, um componente que é importado. Então, se o dólar está valorizado em relação ao real, o custo de importação da matéria-prima da cerveja vai ficar mais caro, logo isso vai ser repassado para o preço final. Em segundo lugar, para a cerveja chegar até o boteco, ela precisou ser transportada. Então, o custo da gasolina vai impactar no preço da cerveja. E em terceiro lugar, para ela chegar gelada na nossa mesa, ela precisou ficar no refrigerador. Então, o custo da energia vai impactar no preço final. Então, a inflação brasileira é uma inflação de custos. E o que o governo está fazendo para corrigir a inflação no Brasil? Aumentando juros, ou seja, lidando com a inflação da forma convencional, como se fosse um problema de demanda.
Então, se eu parto da ideia de que o problema é de demanda, eu tenho que aumentar os juros básicos da economia para desacelerar a economia, desacelerar o consumo, aumentar o desemprego para conter o excesso de consumo. Só que o problema não é consumo. Eu tenho que ter uma política cambial para conter a desvalorização, eu tenho que conter o reajuste dos preços que são administrados, principalmente energia elétrica e combustível. Eu tenho que ter uma política para o agronegócio que tenha uma cota de exportação e que o resto seja colocado no mercado interno para conter o desabastecimento, ou uma política de segurança alimentar que tenha estoques reguladores. É isso que o governo Bolsonaro não está fazendo. Para piorar, né, não é só uma inflação, porque a inflação, ela em abstrato não diz nada, mas como a inflação está localizada em bens, e quanto mais pobres são as pessoas, maior parcela da sua renda é destinada a bens, né, os mais pobres não consomem serviços, eles consomem bens, e principalmente alimentos. Então, os mais pobres, que já estão com a renda dirimida, ou que já estão desempregados, né, ou que já estão numa situação de aumento da pobreza, ainda sofrem mais com uma inflação que penaliza mais os mais pobres e sofrem ainda mais com o tipo de remédio para lidar com essa inflação, que é mais balde de água fria na economia brasileira, menos capacidade de recuperação, portanto, menos capacidade de geração de emprego. Então, é um combo de política econômica que, né, ao dificultar a geração de emprego, o crescimento econômico, e ao dificultar a reorganização da economia, gera um tipo de inflação, e o remédio para lidar com essa inflação é agravar ainda mais os problemas sociais do povo brasileiro. E isso é, ao mesmo tempo, consequência da crise e é também causa da crise, porque o desemprego, a queda da renda e a inflação retiram capacidade do povo brasileiro demandar mercadorias. Então, o que é uma consequência, também uma causa, porque se a gente não demanda mercadoria, acontece o que saiu na notícia de ontem: o comércio desacelera, a indústria está em retração, porque, claro, se não tem consumidor, esses setores também não reagem. Então, assim, a gente não vê muita perspectiva de crescimento no futuro. A conta não fecha. Eu agradeço muito a sua participação, Juliane, aqui no jornal. Seja sempre muito bem-vinda a voltar aqui com a gente, porque a gente tem vários temas e realmente sua explicação é muito didática. Muito obrigada. Muito obrigada, Amanda, e todo mundo. Um bom dia para vocês. Bom dia, Haddad. Seja muito bem-vindo ao Jornal Rádio PT. Bom dia, Amanda. Um prazer muito grande estar com vocês, logo na manhã de segunda. Bom papo, espero que a gente tenha. Uma boa semana para todos e, sobretudo, para a nossa delegação que está no Nordeste, iniciando uma jornada importante, que, se Deus quiser, vai ser coroada com a vitória do Brasil sobre o que está acontecendo nesse país. Um abraço muito grande para vocês. Obrigada, Haddad, pela sua participação. Eu queria começar lembrando um capítulo muito feliz da sua gestão como ministro da Educação, que foi aquele movimento de interiorização das universidades e institutos federais. Eu queria que você comentasse como é que foi esse processo, Haddad. Bom, Amanda, você sabe que o Lula sempre teve uma obsessão muito grande de oferecer aquilo que ele não teve oportunidade de receber na infância, na adolescência e mesmo na fase adulta. Sempre teve orgulho muito grande de ter sido diplomado pelo Senai, que era o único diploma de que ele dispunha até chegar à presidência da República. Então ele encomendou, logo depois que eu assumi o Ministério da Educação em 2005, ele queria que, sobretudo depois da eleição de 2006, que ele foi reeleito, ele queria o maior plano de educação da história do país. Ele estava obcecado com apresentar aquele que seria o maior plano de educação já visto. E um mês depois do PAC, nós lançamos o Plano de Desenvolvimento da Educação, que era um programa, era um plano que dispunha de 40 ações. Imagina você. Hoje o governo não consegue tirar uma ação do papel. Nós tínhamos 40 ações. E uma dessas ações era justamente a expansão das universidades federais pelo interior do país. E regiões metropolitanas também. Você sabe que aqui em São Paulo, por exemplo, com exceção da capital,
Não existia universidade em Osasco, Guarulhos, não existia universidade em Ananindeua, que é uma cidade da região metropolitana de Belém, em Aparecida, que é vizinha de Goiânia. Não existia esse conceito, além do interiorzão. Cidades com 200 mil, 300 mil habitantes que não tinham oportunidades para a juventude. A juventude que queria estudar tinha que ir para a capital. Então nós fizemos o maior plano de expansão das universidades federais da história do Brasil. E mais do que dobramos o número de cidades contempladas com um campus universitário. Razão pela qual o Lula é conhecido e reconhecido como o maior presidente da área da educação. Então foi muito incrível o que aconteceu. Só que fora a expansão, Amanda, veio junto com a expansão uma série de coisas, como, por exemplo, o novo Enem, o SISU, o ProUni. Quer dizer, quando eu falo de 40 ações, é porque havia um conjunto de realizações que, conjuntas, elas davam um significado diferente para acesso, permanência, qualidade da educação. Isso vale para a educação básica, com o Fundeb, com o Piso Nacional do Magistério, com o IDEB, mas vale para a educação profissional, com institutos federais, reforma do Sistema S, Pronatec, e vale para a educação superior, com um conjunto incrível de ações que, conjugadas, triplicaram o número de universitários no Brasil. Também na sua gestão, Haddad, foi que o Enem, que você acabou de comentar, ganhou esse caráter de acesso a instituições de educação superior em todo o país. A última edição do exame teve a menor taxa de inscrição da história do exame desde que ele passou a conferir esse acesso, né? O atual ministro da Educação faz pouco caso da própria pasta, desmerece o papel das universidades. Eu queria que você comentasse esse desmonte das políticas educacionais do governo Bolsonaro. Olha, não há precedente a destruição que está acontecendo no Ministério da Educação e as pessoas, com razão, preocupadas com pandemia e com desemprego, talvez ainda não tenham se dado conta de que a destruição na educação é tão séria quanto as outras áreas. Né? Você vê, as pessoas ainda têm alguma consciência do que está acontecendo no meio ambiente, na cultura e nas relações exteriores, além do desemprego e da pandemia. Então essas 5 áreas que eu citei, elas estão recebendo maior atenção da imprensa. A educação só agora começa a receber alguma atenção e é onde a destruição é tão grande quanto, e as consequências, eu diria que são até mais graves, porque você está afetando as futuras gerações, né? Então, o desmonte dos institutos federais, das universidades federais, pelo corte do orçamento, né, drástico que está acontecendo, a maneira como ele está procedendo à educação inclusiva, o descaso com as provas nacionais, tudo isso, né, ele falar que universidade é para poucos. O nosso lema era universidade para todos os que tiverem nota. Ou seja, você tem nota para entrar numa universidade, por que você não vai entrar se você quiser? Outra coisa é se você não estudar, mas se você está estudando, você tem o direito de perseguir seus objetivos. Se você é um bom aluno, se você consegue notas boas nas provas nacionais, você tem que ter todo o direito, o rico, o pobre, o preto, o branco, todo mundo tem direito a crescer, a mulher, o homem. Hoje, 40% da produção científica do Brasil, ela é de mulheres. São cientistas mulheres que estão produzindo ciência. Aí você pega o número de negros nas universidades federais, superou 50%. Então como é que é para pouco universidade? Não tem cabimento para todos. É para todo mundo, pô. É até onde for a sua ambição. Tem gente que quer fazer um curso técnico, tem gente que quer fazer um curso superior, tem gente que quer fazer doutorado. Como é que você vai limitar as chances das pessoas? Cada um é que sabe até onde quer ir na educação, né? Tem gente que vai ser feliz
com curso técnico, e é possível ser muito feliz profissionalmente com curso técnico. Tem gente que vai querer fazer uma graduação e tem gente que não vai parar de estudar nunca na vida. É o meu caso. Professor não pode parar de estudar. Um eterno estudante. Falando em curso técnico, Haddad, os números da expansão também são super expressivos. De 1909 até 2002, foram construídas 140 escolas técnicas no Brasil. Só nos governos petistas, em 13 anos, foram mais de 500 unidades. É assim, não dá nem para comparar, né? Parece que é um novo país que nasceu mesmo, em termos de políticas educacionais. Você sabe que o Instituto Federal, os institutos federais são tão bons, é uma realização do PT. O PT que criou os institutos federais. É uma marca da nossa gestão. Mas ele é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que até o ministro do Bolsonaro teve que reconhecer que os institutos federais são uma revolução na educação profissional. Você veja que quando ele criticou as universidades, ele teve que elogiar o Instituto Federal. Ele falou, a universidade é para poucos, a saída é o Instituto Federal. Na verdade, para nós a saída são as duas coisas. É o jovem que vai saber o que é melhor para a vida dele. Ele citou a Alemanha, ele não conhece a Alemanha. Claramente o ministro não sabe do que está falando. Porque na Alemanha, você faz uma das duas coisas. Você faz ou um Instituto Federal ou uma Universidade Federal. Mas quem decide isso são as competências e habilidades do próprio jovem. É isso que vai determinar até onde ele vai poder chegar. E você não vai poder, de antemão, porque a pessoa é rica ou pobre, dizer onde ela vai parar. Porque não é a riqueza financeira que vai determinar o talento. O talento não é definido por riqueza material. É outro padrão. Tanto é... São as oportunidades, né, Haddad? Hoje eu estava vendo uma cena que eu fiquei emocionado. Um menino lá em Pernambuco, falando com o presidente Lula, filho de uma humilde trabalhadora, não sei se era doméstica, mas eu não vou lembrar a profissão, mas ele falava muito da humildade da mãe dele, que até hoje mora... E que entrou em 9 universidades americanas. Graças, segundo ele, aos governos do PT. Aí eu pergunto a você... As políticas públicas, né? Na visão do ministro, porque ele é pobre, ele tem que ficar de fora da universidade? Por quê? Se ele demonstra talento muito superior, às vezes, a meninos que, eventualmente, não têm o mesmo talento que ele e podem ser ricos, e daí? Né? E é tudo uma questão de oportunidade, né, Haddad? Pela renda. O talento não é definido pela renda. E todo mundo tem algum. Também tem isso. Eu queria aproveitar esse gancho que você falou da viagem do Lula. Você também tem visitado, dialogado muito, né, por São Paulo. Eu queria que você desse um panorama. O que você tem visto aí pelo estado de São Paulo em termos de educação, em termos de necessidades mesmo da população? O que os paulistas e paulistanos andam falando? Olha, Amanda, você sabe que nós, o ano passado, concluímos a elaboração de um plano de reconstrução para o país, que o Lula está divulgando, inclusive, nessas viagens, que é uma base de um futuro programa. Não é um programa ainda de eleitoral, né? Mas é uma base de um futuro programa para disputar a eleição. Nós estamos fazendo a mesma coisa nos estados. E eu estou encarregado de fazer uma reflexão sobre o desenvolvimento do estado de São Paulo, que, como você sabe, é o maior estado da federação em habitantes, em renda per capita. Então é muito importante que São Paulo esteja bem. O que eu lamento que está acontecendo, e eu estou ouvindo isso por todo o interior, é que, na verdade, você hoje não tem um governo que tenha um projeto a não ser pessoal. Quer dizer, o que você tem é o chefe do executivo tem um projeto, mas é um projeto para si próprio. Ele foi prefeito, deixou, se elegeu governador, vai deixar, quer ser presidente. Mas ele não tem um projeto propriamente dito. Ele tem uma ambição. Ninguém é proibido de ter ambição.
É até muito saudável ter ambição. Mas a pergunta é para quê? O que você faz com ela? Na vida pública, ao contrário da vida empresarial, o objetivo não é enriquecer. O objetivo não é satisfazer a própria vaidade. Na vida pública, o objetivo é outro. O objetivo é servir. E a gente não vê isso da parte do Estado de São Paulo hoje. Você não vê uma vocação em servir o público. Esse é o maior problema que eu tenho com o atual governo Dória. Né? É muito diferente a vida pública da vida empresarial. A vida empresarial, a pessoa está visando lucro. Ele quer aumentar o seu próprio patrimônio. É legítimo. Tá, a lei permite as atividades econômicas, vai lá e faz. Na vida pública, o objetivo não pode ser esse. O objetivo é outro. O objetivo é franquear oportunidades para quem não tem. É socializar as oportunidades, é democratizar o acesso à cultura, aos bens econômicos, à educação. É uma outra filosofia. Não é a mesma filosofia da vida empresarial. Não, e veio muito também de carona nessa antipolítica, né? Os candidatos que se elegeram com esse discurso de empresários e não sou político. Enfim, a gente tem um longo percurso aí para fazer, mas estamos fazendo, vamos continuar. Eu desejo sucesso aí no seu diálogo em São Paulo. E antes de me despedir, Haddad, eu queria muito que você deixasse uma mensagem de saudação ao público do jornal Rádio PT, que estreou na semana passada esse novo espaço de diálogo com a militância e com a sociedade brasileira. Eu acho ótimo que o PT esteja cada vez mais antenado com o que está acontecendo no mundo, por meio de formas novas de comunicação. Você sabe que nós temos uma blindagem da grande imprensa ao PT, não deixam o PT falar na grande imprensa, tem um bloqueio mesmo, porque eles têm um projeto de poder que não é democrático. A visão deles não é democrática. Então eles não abrem espaço para os petistas. Então os petistas têm que cavar seu próprio espaço. E nós chegamos até aqui, ganhamos tantas eleições, fizemos o melhor governo da história. Por quê? Porque a gente batalha os nossos espaços e o nosso projeto, que na minha opinião é muito mais democrático e generoso do que o projeto deles. Então parabéns para o PT que abriu esse espaço e parabéns para os petistas que estão aqui a essa hora da semana já se informando para fazer a luta política, a luta de conscientização da nossa gente por um projeto melhor para o Brasil. Muito obrigada pela sua participação. Haddad, tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Boa semana para você, Amanda. Rádio PT. Aqui toca democracia.